E salve, salve, salve minha gente, tudo beleza com vocês? Tamo aí com mais um vídeo e nesse vídeo aqui, sem mais demoras, eu quero falar sobre mais um filme de terror. É isso aí, já que a gente tá no mês do Halloween, eu tô falando aqui sobre alguns filmes e o filme dessa vez vai ser esse aqui, ó, Fogo no Céu. Como vocês já podem ver aqui na capa, ó, Fogo no Céu, baseado numa história real. Pois é, isso aqui é baseado numa das histórias mais controversas do universo aí da ufologia, no que diz respeito à abdução de pessoas. É o único caso que aconteceu de abdução com testemunhas, com pessoas que viram a abdução acontecer. E realmente é um caso bem controverso, é um caso bem famoso, é um caso bem polêmico. Conta a história desse cara chamado Travis Walton. Ele foi abduzido voltando do seu trabalho com seus colegas, eles eram lenhadores. E numa determinada noite, eles voltando do trabalho de carro, viram uma grande luz, uma grande iluminação vinda dos céus e resolveram ir lá olhar com atenção. Quando chegaram lá, o Walton, ele foi um cara que desceu do carro, apesar de estarem todos morrendo de medo. Ele desceu do carro e foi olhar mais de perto. O que aconteceu é que veio uma grande descarga elétrica que fez ele meio que desmaiar lá, ficar meio desacordado. Os amigos, morrendo de medo, aceleraram o carro e meteram o pé de lá, deixaram ele sozinho. E já no meio do caminho, no retorno, perceberam que não fizeram uma coisa legal e aí resolveram voltar para ajudar o amigo Walton. Só que quando chegaram lá, só viram um enorme objeto nos céus, zarpando, metendo o pé de lá também e indo em direção aos céus. Esse caso aqui, galera, como eu falei e como a capa tá dizendo aqui, é sim um caso real. Bom, real assim, né? É controverso, mas é real no sentido de que teve pessoas que falaram que isso aconteceu de fato e o próprio Travis afirmou que isso aconteceu com ele. O que acontece é que ele ficou desaparecido por 5 dias. A polícia ficou investigando isso durante esses 5 dias, esse sumiço dele, acreditando inclusive que os colegas dele tinham matado ele e inventaram essa desculpa do disco voador. Imagine você matar um cara e dizer que foi um disco voador que levou. É muito louco, né? Você arranjar essa desculpa é ser muito cara de pau. Mas é possível, né? O que tem gente cara de pau por aí, inventando história. Mas enfim, o que aconteceu é que 5 dias depois o Travis, ele reapareceu em um posto de gasolina ali perto da mesma cidade. Ele reapareceu ligando para a família, dizendo para ir buscar ele, que ele estava fraco. E aí quando encontraram ele, ele estava mais... Bom, diz a história, né, que ele estava mais magro e tudo mais. E aí ele relatou o que aconteceu com ele. Ele relatou que foi abduzido, como os seus colegas já haviam afirmado para a polícia nos seus depoimentos. E que na cabeça dele, ele só tinha ficado fora por algumas horas. E quando ele descobriu que ele tinha desaparecido por 5 dias, ele não acreditou, ele ficou realmente chocado com isso. Mais chocado do que já estava, né? Porque apesar de ele estar confuso, nesse momento, com o tempo, algumas coisas na memória dele foram aparecendo. E ele lembra apesar de ter ficado 5 dias fora, ele só lembra de um desses momentos. Um desses momentos que ele esteve em uma mesa de cirurgia. Ele acreditava que estava no hospital e aí ele viu médicos, supostos médicos, né, entre aspas, mais baixinhos e tudo, vestindo vermelho. Ele estranhou a cor da farda dos médicos e quando ele se deu conta, eram pequenos seres, leves, magros, baixinhos e de olhos grandes, mais ou menos parecido com esses aqui que eu tô vestindo essa camisa, ó. Vou mostrar pra vocês, hein? Isso aqui, ó, pra quem não sabe, são Greys. É isso aí. Ele, assustado, ele desceu da mesa, ele empurrou esses seres que saíram correndo com medo. Ele saiu, ele disse que chegou em uma outra sala que tinha uma cadeira e conforme ele se aproximava da cadeira, as paredes do lugar onde ele estava iam ficando invisíveis e quando ele sentou na cadeira, as paredes ficaram invisíveis e ele conseguia visualizar todas as estrelas ao redor. E com medo ele se levantou, saiu dali, até que apareceram outros seres diferentes, que não eram esses ETs Greys de olhões, mas aquela versão dos ET que dizem que são humanoides, loiros e altos. Apareceram com um rosto sereno, de amizade, ele assustado, gritando e tudo mais. O que acontece é que colocaram
uma espécie de máscara de oxigênio no nariz e na boca dele, e ele adormeceu mais uma vez e só acordou na cidade dele novamente, no asfalto lá, nesse posto. Essa é a história do Travis. Ele escreveu um livro e deu muitas palestras aí no mundo da ufologia. Fatos interessantes desse filme, vamos lá. Desse filme não, né? Desse caso que esse filme retrata. Quando eu falo do caso, eu tô falando consequentemente do filme. Quando eu falo do filme, eu tô falando consequentemente do caso também. Todos fizeram teste de polígrafo, aquele teste da verdade lá, e deu verdadeiro. Com a controvérsia que o Travis Walton, ele sim fez o primeiro teste, deu falso. E aí ele refez e deu verdadeiro, e a partir daí ficou essa controvérsia, né? Mas os amigos fizeram também o teste, relataram tudo e deu verdadeiro. Aí o que é que tem de controvérsia? É que teste de polígrafo é algo totalmente discutível, porque é um teste que mede mais nível de estresse do que se a pessoa realmente está falando verdade ou mentira. E aí fica essas questões. Bom, tem outras controvérsias no caso, mas que eu não vou me aprofundar agora. Vale você dar uma pesquisada se você se interessa por isso aqui. E eu vou botar algumas cenas desse filme pra gente conferir juntos aí. Vamos nessa. Estamos aqui com a fita Fogo no Céu, já vamos colocar, hein? E vamos nessa, solta o play aí. Tá no meio dos trailers, deixa eu passar isso aqui. Esse é o momento aqui que eles avistam a luz, ó. E vão lá dar uma olhada no que tá acontecendo. Aí Travis desce, tá vendo? Essa cena é muito legal, é muito bem feita. É um filme muito bacana, né? É um filme bem feito. Hey, Mike! Travis, get out of there! Leave the son of a bitch here if he's gonna be an asshole! Travis, get back here! What's that? You feel that? Travis! E aí ele começa a ser abduzido nesse momento, é a tal da descarga elétrica. São essas as testemunhas, no caso, né, os colegas de trabalho dele. Rapaz, eu lembro de uma vez que eu sonhei que eu tinha sido abduzido, velho. Que um ET veio me pegar no meu quarto. Ele me levou pra nave e depois me deixou na minha rua e eu voltei pro meu quarto. E eu lembro que nesse dia eu acordei assustado de madrugada. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu acordei assustado de madrugada, do nada, assim. Eu tava meio que suando, sabe? Foi um sonho muito intenso. Que eu cheguei a me perguntar mesmo se eu não tinha sido abduzido, pra você ter ideia. Perdi a oportunidade de escrever um livro, de fazer palestras ufológicas e de ter um filme com minha história, né? Vacilei. Essa notícia, pessoal, se alastrou rapidamente, né? Desses depoimentos de abdução, e a cidade ficou realmente assim lotada de ufólogos e de pessoas interessadas na história e tudo mais. Deve ter sido um inferno a vida das testemunhas e da vítima e tal. Quer dizer, do Travis em si, ele escreveu um livro, fez palestras e tudo mais, né? Mas as pessoas que foram as testemunhas meio que se afastaram de tudo isso mesmo. Isso para uma cidadezinha dos Estados Unidos deve ter movimentado bastante, né? Deve ter sido aí épocas animadas aí para essa cidadezinha, né? Esse delegado aí, sei lá o que, investigador, ele foi um cara que na história real também ele duvidou muito do caso. Ele não acreditou muito nessa história de que foi abduzido, não. Para ele foi tudo uma armação mesmo. Isso me lembra a história do menino do Acre, né?
que também sumiu por um tempo aí, voltou e aí vendeu o livro e tudo. Não tô tomando partido dessa história não. Não sei se é verdade ou mentira, mas só me lembrou mesmo. E aqui é o momento que o filme mostra a lembrança dele dentro da nave. Esse momento da memória e da lembrança dele da nave é bem diferente do que aconteceu no relato real. O filme deu uma enfeitada aí na coisa e mudou bastante assim, de como aconteceu lá dentro. Então essa é uma parte bem divergente do relato que supostamente é real, né? O filme tenta deixar tudo um pouco mais aterrorizante, né? Afinal, eu acho que convém o filme meio que mostrar um pouco assim. Aqui no filme ele é arrastado por um ET assim, isso segundo o relato real não aconteceu. É curioso essa parte como o cenário conta a história, né? Tem objetos humanos nesse corredor que ele está sendo arrastado. E aí você vê como o cenário já é um cenário que cria narrativa. Porque você imagina que é um corredor que os ETs já fazem isso com muitos humanos. Então já tem restos ali de objetos de outros seres humanos que já foram abduzidos anteriormente. É bem legal essa cena, né? Pois é, galera. Esse é o filme Fogo no Céu. Um filme baseado em história real, um dos casos mais controversos de abdução na história da ufologia. E é isso aí. Deixa aí nos comentários se você conhece esse filme, se você acredita em extraterrestre. Eu adoraria saber e a gente se vê na próxima. Valeu, falou!